No caso do nosso município é essa falta de informação mesmo, né, assim, do que é o ser indígena, tem muita gente que é indígena e eu acho que se sente tão inferiorizado que eles não conseguem se identificar como indígena, sabe? Então, a questão do RG, assim, para nós, ela também tem a ver com uma proposta que era de uma política nacional, sabe? Eu acho que no início era um processo de inclusão mesmo, sabe? Tentar incluir o povo indígena em outra cultura, né? Por isso a gente tinha que ser registrado com RG em português, porque o outro não era válido. Mas também, pessoas que moram dentro da terra indígena também tem um RG da FUNAI e tem um RG o português, né? Que você faz 2 RG, tem gente que tem 2 RG, o da FUNAI e o da cidade mesmo. No meu caso, eu não fiz o RG da FUNAI, porque na região que eu morava não tinha FUNAI, né? Então, e aí eu tive que fazer o RG na cidade mesmo. Até porque se eu fizesse um RG indígena, eu acho que eu não ia ser aceito na escola, porque até o fato da gente falar o idioma, a gente não podia estudar, né? Não tinha educação diferenciada, nem tem hoje ainda também no município. E aí também é uma forma da gente resistir também, mas era um processo de inclusão mesmo do próprio país, né? Hoje em dia o movimento indígena está tocando nesses temas, né? Nessas causas, de que a gente quer ser reconhecido enquanto povo indígena na cidade também, para colocar o nome no RG, né? Se a gente quiser trocar o nome só pro idioma tradicional nosso, a gente já pode também, né? Mas é um processo muito lento, né? Porque vários lugares não aceitam. É bastante difícil ainda, né? Estamos nesse processo dessa conquista ainda. Bom, eu obtive na adolescência, porque antes disso eu só circulava com um registro, certidão de nascimento, e aí é uma política nacional, né? E a gente, para cadastro em alguns sistemas, necessitam de RG, CPF, né? Não somente o registro, a certidão de nascimento. A RG, na verdade, eu fui tirar desde quando eu tinha 14 anos. Por quê? Porque quando eu entrei na escola, uma escola que não é indígena, os professores são não indígenas, foi dado lá, e até que não era muita exigência esse RG. Aonde eu comecei a tirar RG quando eu entrei no ensino médio. Por quê? Porque os professores exigiam para fazer um fichamento de cada aluno, para que o governo mandasse merendas, lápis, sei lá, uma coisa assim. Então, pela essa exigência, eu comecei a tirar RG também, em português, não na língua indígena. Então aí, porque através do RG você pode viajar, você pode fazer outra coisa. Qualquer tipo de trabalho, todos vão pedir RG, né? Então, diante de como a gente também, a gente foi muito colonizado, acabamos de seguir essa sequência também. Essa política que passou a predominar no povo, que não é uma política nossa, é uma política do governo, ele negou muitas vezes o registro, né, dos nomes tradicionais, né, na certidão de nascimento deles, né, e consequentemente no registro geral, né, a carteira de identidade. Então não existe, a maioria não vai existir. A Fundação Nacional do Índio tinha um projeto político de ter especificamente um RG indígena, uma carteira de identidade indígena, mas depois de algum tempo foi interrompido, não existe mais essa política, mas eu tive cadastro nesse sistema, e aí tinha só com um código lá
diferenciava desse registro geral, né? Nacional. Português, pelo que eu sei, você tem nome, você tem que ter outro nome do seu pai e da sua mãe. Isso é a diferença. Em nome RG lá, não. Por exemplo, o Ariperidakenen, um longo. O Ariperidakenen é o longo. Esse aí só tem uma palavra, eu diria assim, palavra. Mas é uma palavra que já entra sobrenome, que já entra sobrenome da outra. Tem sentido essas palavras, não precisa separar. Isso é a diferença, entendeu? Então, lá no RG consta isso. O nome indígena do meu pai é Otezai, que tem a ver com essa tradição Halite, Parisi Halite, né? Ele é de origem Parisi e ele passou por todo esse processo de batismo e, na verdade, ele aprendeu a falar o português com 16 anos já, na adolescência. Então, toda a infância dele, a adolescência dele é ligado com a tradição Parisi. Então, ele só passou a receber, acho que o nome, depois de adolescente, o nome em português, que é Luiz Gonzaga. O nome dele no Parisi é Otezai e a herança do pai dele, Quezo. Otezai Quezo. O nome da minha mãe, também, que tem origem em Parisi e Balatboné, ela recebeu o primeiro nome dela, Zumui Zairô, que também tem essa terminação Eiro, e sempre que os homens têm essa terminação E. E aí tem mesmo um significado de ter reservar uma cidade, né? Quando for morrer. E lembrando também que tem outra definição, que quando a gente recebe o nome e faz esse processo de batismo, o povo Parisi também vem acompanhado um guardião com o nome. E ele que vai cuidar da alma e do espírito que está em nosso corpo. Ele convive com a gente, está sempre em torno, guardando de qualquer mal. E aí ele também tem esse nome, o nome da cidade e esse guardião. Para mim é o contraste aí entre a identidade não indígena e a identidade indígena. Para mim, ter como o meu nome indígena seria suficiente, né? Me identificar como povo indígena Balatboné, para mim seria o suficiente. Porque aí a forma da gente expressar a nossa identidade é contar a nossa história, né? E o nome do povo, Balatboné, já traduz toda uma história, né? Que é milenar. Enquanto que aqui precisa de circular com esse cartão aí, que na verdade faz parte do sistema, né? Tem toda uma burocracia, e aí que o Estado e alguns sistemas que a gente precisa se cadastrar e exige esse tipo de identidade, né? Que tem um código, e aí acaba homogeneizando todos os cidadãos, né? Você ter esse RG, e com isso você já é considerado brasileiro também, né? Porque muitos falaram pra gente, mesmo que você é índio, negro, pobre, não sei o que mais, pelo direito você tem que ter RG, independentemente que você quer, porque você faz parte da sociedade brasileira. Então, eu acho importante isso. Faz parte de um projeto político assimilacionista, né? Eu acho que ele tenta incluir e, de uma certa maneira, fazer você desvencilhar da sua raiz. Você faz parte da sociedade e agora, consequentemente, você não faz parte de outra, né? Essa maneira de se identificar que é você ser uniforme. Então, ele traz esse sentido, né? Ser uniforme. Então você não tem mais outros valores aí de identificação. A não ser a postura política que você acaba assumindo, né? Eu tenho esse nome, mas eu também tenho uma outra raiz, que tem outro pé. No Brasil, para tirar a certidão de índio, para registrar nome indígena, o governo quase que não reconhece ainda essa situação. A gente ainda procura, tem lutado bastante pela conquista de direitos, quer dizer,
já temos direito garantido na Constituição, mas ainda somos marginalizados, somos segregados por algumas pessoas que têm ideologias diferentes das nossas, né? Pelo capitalismo aí, a gente não está incluído de fato na sociedade brasileira. Ainda precisa se trabalhar muito a questão política e legislativa para que se respeite a nossa forma de ver o mundo, nossas línguas, nossas culturas, né? E aí uma medida que a gente tem tomado é a sessão da universidade e a partir disso trabalhar a política aí em conversa com colegas e professores, acaba se mudando um pouco da estrutura, né, de acolhimento e estrutura curricular. Tem repetido muito, né? Hoje temos muitos exemplos a apresentar aqui na Universidade Federal, com o movimento de estudantes indígenas que tem promovido eventos, né? Tem promovido conquistas aí que não só reflete para povos indígenas do Brasil, mas quanto para a sociedade de maneira geral. É justamente hoje em dia que são vários tipos de colonização, né? Muito tipo de colonização. As próprias vestimentas da gente também, né? Se a gente anda pintado, se a gente anda com caracterizado, o pessoal critica. Se a gente anda com roupa assim, o pessoal critica do mesmo jeito. Então é muita coisa ainda. A alimentação também, que está chegando nas aldeias, né? São vários tipos de colonização também. Não acabou, felizmente não. A introdução de pesquisadores, né? Pesquisadores que pesquisam esses negócios para patentear as plantas medicinais, sabe? Então é muito complicado ainda. Eu acho que nós, povos indígenas, a gente resistiu muito. Por exemplo, a colonização da nossa etnia foi tanto do lado peruano, né, pelos espanhóis, quanto pelos portugueses do lado do Brasil. Então a gente está sobrevivendo até hoje com vários tipos de massacre, violência religiosa, territorial, linguística, sei lá, da fala, né, do idioma mesmo. E ser indígena hoje eu acho que é uma coisa muito... Além de ser uma diferença, mas eu acho que é uma forma de resistência muito boa também, que a gente sofre preconceito demais. Então, tipo, eu acho que a gente é forte, a gente não entra em depressão tão fácil, né? Porque, então é um momento de luta, é muita luta, assim, pra gente conseguir se manter enquanto indígena num território que era nosso, sofrendo vários preconceitos, tipo, a nossa ciência não é valorizada, sabe? Nossos conhecimentos não são valorizados enquanto ciência, enquanto é um conhecimento legítimo, sabe? Como, por exemplo, o não indígena tem um conhecimento deles, nós também temos o nosso, mas esse conhecimento não é valorizado. Por exemplo, a gente tinha astrologia, matemática, construção de vários pirâmides, né? De várias coisas que na época nem tinha tecnologia suficiente para fazer, mas a gente já fazia tudo isso também. Então isso meio que é muito difícil por esse lado, né? Porque eu tinha todo um conhecimento e agora eu tenho que estar, tipo, se incluindo ou se apropriando de um conhecimento que muitas vezes não faz sentido para a minha vida, tanto material quanto espiritual ou de conhecimento mesmo. Mas a gente também vai se apropriando e também vai fazendo os estudos direcionados aos nossos conhecimentos, né, para ir tentando legitimar também. E aí, nesse sentido, eu acho que às vezes é muito difícil, é muito legal também ser indígena, né, porque a gente carrega uma cultura muito forte também de conhecimento e a gente pode estar dialogando também com outras pessoas, né, que de qualquer forma valoriza também esse conhecimento. Eu sei toda a minha história ainda, eu falo minha língua, né? Eu pratico ainda a minha cultura. Isso, para mim, me deixa muito de ser orgulho ser indígena, entendeu? Muitas vezes eu fico pensando, né? Eu estou aqui aprendendo que não é indígena, porque eu acho que é importante também a gente conhecer a outra cultura, porque aí você vai dialogar, conversar com outra sociedade. Não, por isso que a gente pensa dois lados. A gente aprende nossa e a gente aprende da outra sociedade. A gente quer levar esses dois conhecimentos, não que seja a gente vai deixar nós, né?
Não que a gente vai deixar de ser índio para... Não. A gente deixa bem claro na cabeça, você vai aprender essa coisa, quer dizer que tu não vai deixar de ser índio, entendeu? Então, por aí vai. O avanço do processo capitalista mesmo, né? Tipo, a implementação tanto da ciência, quanto da escola, quanto da alimentação, e de várias coisas mesmo, o modo de se vestir, sabe, da cidade. Ele está chegando muito dentro das terras indígenas, assim, tipo, principalmente a televisão, né? Uma cultura de massa da música também, que é muito ruim, assim, para os povos indígenas, que tem influenciado bastante a cultura dos povos indígenas, né? E a colonização, infelizmente, não acabou ainda mesmo. Tem muitas formas de ser colonizada, né? Hoje em dia, também tem a colonização do pensamento, né? Também, que a gente também está começando a trabalhar nesse sentido, né? De descolonizar o pensamento também, pensar, por mais que a gente esteja dentro da universidade também, mas tentar fazer essa ponte, né? De vir para a universidade, mas não perder essa identidade, essa característica indígena, a forma de pensar indígena também. Kaole